Olá, meu nome é Neide Ribeiro, sou professora de ciência da Rede Municipal de Juazeiro. Hoje estou no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Certo? Hoje, gente, nono ano, vamos falar um pouquinho sobre misturas homogêneas e heterogêneas, ok? Então, o que são misturas, certo? Como é que acontecem as misturas, ok? Vamos lá. Quais são os tipos de misturas? Vamos lá. Então, antes de mistura, a gente tem que saber o que são substâncias simples e compostas, certo? Então, substância, o que são substâncias? Substância é pura, certo? Substância é um material formado por moléculas quimicamente iguais, certo? O exemplo aqui, ó, se eu pegasse uma molécula de oxigênio, ó, estão iguais as moléculas. Então, é uma substância simples. Quando eu coloco moléculas, substâncias diferentes, como o caso aqui, a água, H2O, seria uma substância que eu digo composta, porque há uma diferença, ou seja, as moléculas que vão formar essa substância é diferente, ok? H2O, água. Então, as substâncias, elas podem ser simples, quando há apenas um elemento químico, certo? No caso, o hidrogênio, o ozônio, o ferro, o oxigênio, o nitrogênio, o ouro. Então, percebe-se que aqui é formado por uma única molécula. Uma molécula é igual, molécula química, um só elemento químico, no caso, né? E já as substâncias compostas é formado por dois ou mais elementos químicos diferentes, ok? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, a molécula de água, que é o H2O, e o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que a gente conhece. Então, mistura é o quê? O que é que você entende por mistura? É formado pela união de duas ou mais, certo? Substâncias o quê? Químicas, aquelas substâncias, sendo cada uma destas chamada de componentes, certo? Cada uma dessas substâncias é chamada de componente. Essas misturas podem ser chamadas de homogênea ou heterogênea. Vamos lá. Mistura homogênea, ela é o quê? Ela é chamada de monofásica, isto é, possui uma única o quê? Uma única fase. Só tem apenas um único aspecto, ok? E a heterogênea é chamada de polifásica, isto é, possui duas ou mais fases. Vocês conseguem ver as fases, vocês conseguem observar os componentes. Então, fase é cada porção uniforme de uma determinada matéria, com as mesmas características em toda a sua extensão, certo? Vocês vão ver, vocês vão observar. Vamos lá. Mistura homogênea. Quando eu pego, ó, quando se mistura algo, quando eu pego a água e o açúcar e misturo esse açúcar na água, vocês podem observar que vocês não vão saber localizar onde é que está o açúcar na água. Ou seja, eu digo que ela só apresenta-se uma fase. Ou seja, por quê? Porque não consegue ver a separação entre essas substâncias. Eu não consigo visualizar onde é que está o açúcar, onde é que está a água. Então, eu digo que só apresenta uma única fase, certo? Um único aspecto. Essa é a mistura, essa é a característica da mistura homogênea. Mistura heterogênea. Já a mistura heterogênea, como vocês observam aqui o quê? Estou vendo o que aqui? Estou vendo duas fases, porque eu estou vendo a água aqui e estou vendo o óleo aqui. Por quê? Então, o heterogêneo é o quê? Quando se mistura algo e consegue ver o quê? A separação entre eles. Ó, separou a água do óleo, certo? Então, o exemplo é a água e o óleo. Então, apresenta sempre duas fases. Duas fases, por quê? Porque elas não se misturam. Eu consigo ver, eu consigo detectar, consigo distinguir as duas fases. Onde é que o óleo está, onde é que a água está, ok? Vamos lá. Então, aqui, a água e o açúcar. Se eu pego a água e coloco o açúcar dentro, dissolvo, eu não consigo ver, eu não consigo localizar onde é que está o açúcar. Ou seja, ela misturou, virou uma solução, soluto e solvente. Entendeu? Então, dissolveu, essa água dissolveu. Só consigo ver uma única fase. Se eu consigo ver uma única fase, eu sei que é uma mistura homogênea.
Aqui, o óleo, como eu já falei, a água e o óleo, não consigo ver as duas substâncias, porque elas não se misturam, substância polar e apolar. Então, se eu consigo ver as duas substâncias, gente, eu sei que é uma mistura heterogênea, porque eu consigo distinguir, eu consigo ver onde é que está o óleo, onde é que está a água. Se eu colocasse areia aqui, eu ia conseguir ver onde é que estava a areia também, aqui no fundo desse copo. E a água gasificada, eu estou vendo duas fases. Apesar de ser um único elemento, que é a água, ela vai estar em dois estados físicos. Ó, no estado líquido e no estado gasoso. Estou vendo as duas fases. Porém, o mesmo elemento, mas encontra-se em duas fases. A gente apresenta-se em duas fases. Se é duas fases, eu sei que é uma mistura heterogênea, ok? Ó, aqui, quando eu falo que tem duas fases, é chamado de bifásica, 3 fases é chamado de trifásica e 4 fases é chamado de polifásicas. Entendeu? Então, aqui, monofásica é a água e o sal, certo? Bifásica, água e areia, não se mistura, então a areia sempre vai sedimentar, porque é mais densa. Então, nitidamente eu consigo ver a água e eu consigo ver a areia. Então, eu estou vendo duas fases. Se eu estou vendo duas fases, é uma mistura bifásica e heterogênea. É a mesma coisa aqui. Eu pego a água, o óleo e a areia. Misturo, vou ver as 3 fases nitidamente. A areia embaixo, mais densa, a água no meio e o óleo menos denso fica sempre por cima. Certo? Então, eu consigo distinguir as 3 fases. Se eu consigo distinguir as 3 fases, eu sei que é uma mistura heterogênea e é trifásica, ok? Bom, nós vamos fazer aqui a experiência para mostrar, para identificar as misturas homogêneas e heterogêneas, certo? Ó, aqui eu já coloquei a água e coloquei o açúcar, certo? Então, pode observar que ela se mistura, certo? Na água. Ou seja, nesse experimento eu coloquei a água e o açúcar. Então, o açúcar se dissolveu na água, ou seja, aqui está mostrando uma única fase, porque eu não sei onde é que vai estar o açúcar dentro desse recipiente. Então, se eu não consigo observar, distinguir o açúcar, eu sei que é uma mistura homogênea. Agora, se eu colocar aqui nesse mesmo recipiente, eu colocar aqui o óleo, ó, vocês podem observar aqui, ó, o óleo, ó, o que é que acontece, ó, eu misturo aqui esse recipiente, ó, misturo o óleo, ó, passa um tempinho, ó, o que é que acontece? Aqui o óleo vai subir todo, porque o óleo sobe, porque o óleo é menos denso do que a água, então ele vai sempre subir, ou seja, ele não vai se misturar, porque eles têm propriedades químicas diferentes, um é polar e apolar, no caso, que vocês vão estudar mais adiante, ou seja, a água e o óleo nunca se misturam, ok? Então, eu vejo duas fases nitidamente, certo, gente? Aqui também, se eu pegar água e o sal, ó, aqui é o exemplo de quê, gente, ó? Aqui é o exemplo de uma mistura homogênea. Por que homogênea? Porque eu estou vendo uma única fase. Eu não sei onde é que vai estar o sal nesse recipiente, ok? Então, é uma mistura homogênea, estou vendo só uma fase. Aqui é uma mistura heterogênea, estou vendo 2 fases com 3 componentes, certo? Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, certo? Mistura heterogênea, mistura homogênea, certo? Mistura homogênea apresenta uma única fase, mistura heterogênea apresenta 2 ou mais fases. Nitidamente, eu consigo ver as fases, certo? Aí, desafio. O que é mistura? Caracterize e dê exemplos e observa as representações 1, 2 e 3 e vocês vão me dizer quem são, se são homogênea ou heterogênea, ok? Aqui também é a mesma coisa, vocês vão dizer dentro desse composto, vocês vão dizer quem são as misturas, homogêneas desses exemplos aqui, ok? Então aqui, a gente termina por aqui, gente, foi um prazer estar com vocês.
E na próxima aula a gente segue o assunto, certo? Fiquem com Deus, um abraço, se cuide, vá lá no portal, faça os desafios e valeu!